Salve medievais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medievalcast. Hoje vamos explorar um tema que, parece familiar, mas que na Idade Média era vivido de uma forma completamente diferente: o Advento. Se hoje a gente pensa em calendários com chocolates, numa contagem regressiva festiva para o Natal, a experiência medieval era muito mais profunda, sabe? Mais sóbria e, de certa forma, bem mais intensa. Exatamente. O advento medieval não era só a preparação para uma festa. Era uma verdadeira escola espiritual que moldava a vida inteira. Era um tempo de purificação, de vigilância e de uma dupla espera. Dupla espera? Como assim? Isso. A lembrança do nascimento de Cristo em Belém, claro, mas também a expectativa da sua vinda final como juiz. Eles viviam nessa tensão. Interessante. Então a nossa missão hoje é justamente desvendar essa mentalidade. Vamos mergulhar em como esse período surgiu, como era vivido nos mosteiros, nas aldeias, e quais símbolos e rituais transformavam essas semanas numa das épocas mais importantes do ano. Para começar, uma coisa que eu achei fascinante foi descobrir que o Advento não nasceu pronto, né? De jeito nenhum. Nos primeiros séculos do cristianismo, tipo uns 300 anos, não existia um tempo do Advento como a gente conhece. A preparação para o Natal era, difusa, não era algo oficial. É um ponto-chave. A ideia de um tempo preparatório surge aos poucos e a inspiração vem da Quaresma que prepara para a Páscoa. Mas a grande sacada para entender o advento medieval é essa dupla dimensão que você mencionou. Ela está presente desde o início. A histórica, que lembra a primeira vinda de Cristo, e a escatológica, que é a espera pela segunda vinda no fim dos tempos. Atenção, então. O tempo todo, e isso moldou o caráter do período. E essa tensão já deixou tudo bem mais sério desde o começo, certo? As primeiras formas do Advento, lá na Gália e na Espanha, entre os séculos V e VI, não tinham nada de alegre. Nada. Eram períodos de jejum rigoroso, muito parecidos com a Quaresma. Chegou a existir um tal de jejum de São Martinho, que durava 6 semanas. Isso mesmo, 6 semanas. O caráter era, acima de tudo, penitencial. A influência do ascetismo monástico foi decisiva nisso. Eles trouxeram práticas como jejum, vigílias, renúncia, para a vida da igreja toda. E Roma? Roma, a princípio, resistiu um pouco a essa severidade toda, mas gradualmente foi incorporando o advento, com papas como Gregório Magno, lá no final do século VI, ajudando a dar uma forma litúrgica mais definida. Ok, vamos aprofundar um pouco mais essa ideia da penitência. Como é que isso se traduzia na vida de uma pessoa comum na Idade Média? Bom, o advento era entendido como um tempo de correção da vida. A lógica era bem clara, assim. Para receber Deus, o coração humano precisava estar purificado. E como eles faziam isso na prática? Isso se manifestava em práticas bem concretas. Jejum e abstinência, claro, embora um pouco menos severos que na Quaresma, mas também exame de consciência e a busca pela confissão. E olha que interessante, a reconciliação com inimigos antes do Natal. Nossa, isso é muito impactante. E tem a ligação direta com a memória constante do juízo final, né? As leituras na igreja falavam sobre a vinda de Cristo como juiz, sobre vigiar porque não sabeis o dia nem a hora. Exato. Isso devia ser uma pressão psicológica imensa. Era central na mentalidade da época. O fim dos tempos não era uma metáfora distante, sabe? Era uma possibilidade real, reforçada por guerras, fome, epidemias. Faz sentido. O advento funcionava como um treinamento espiritual anual para o julgamento. Mas é crucial a gente entender que não era só medo. Não. Não. Era uma pedagogia que unia o temor do juízo, que levava à correção, com a esperança da salvação. Porque o juiz era o mesmo Cristo que nasceu em Belém. O juiz e o Salvador eram a mesma pessoa. Exatamente. Essa era a chave de tudo. E aqui a conversa fica realmente interessante. Essa vivência era igual para um monge num claustro e para um camponês lá no campo? Eram experiências bem distintas, mas conectadas pela mesma espera. Como assim? Nos mosteiros, o advento atingia a sua forma mais intensa. O silêncio não era só disciplina, era uma linguagem espiritual para escutar a Deus. As longas noites de inverno, claro, favoreciam as vigílias.
E a Léxio Divina, que é a leitura orante das Escrituras, focava muito nos profetas, especialmente Isaías. E qual era o objetivo disso tudo? O objetivo era um nascimento interior de Cristo na alma. Nascimento interior? Uau! E fora dos muros dos mosteiros, como era? Na vida laica, o advento se integrava ao cotidiano. Para o camponês, por exemplo, coincidia com o fim do ciclo agrícola. Era um tempo de repouso da terra. O que reforçava simbolicamente a ideia de espera, né? Perfeito. A própria natureza estava esperando. E a vida comunitária ficava mais sóbria, menos festas, menos excessos. A paróquia era o centro de tudo. E os sermões reforçavam essa ideia. Exato. Reforçavam a necessidade de reconciliação e caridade. Era uma espera coletiva, compartilhada pela aldeia inteira. E como a igreja mostrava que era advento? Quais eram os sinais visíveis e sonoros dessa espera? A liturgia medieval educava pelos sentidos, era incrível. Um dos sinais mais fortes era sonoro. A supressão do hino do Glória nas missas. O Glória simplesmente sumia. Sumia. E esse silêncio criava uma tensão, uma sensação de que algo grandioso estava por vir, sabe? Aí, quando o Glória finalmente explodia na noite de Natal, o impacto era, nossa, imenso. É uma forma muito poderosa de construir expectativa, quase teatral. Sim, e visualmente a igreja também ficava mais sóbria. Menos ornamentos, cores menos festivas, como o roxo. E a luz, em pleno inverno europeu. A luz era um símbolo central. O uso de velas representava a luz que crescia lentamente na escuridão do inverno. A música também mudava, tinha um tom mais de súplica, de esperança, como na antífona Horat Kali de Super. Orvalhai aos céus. Isso. E nos últimos dias a espera se intensificava ainda mais, né? Sim, com as antífonas ó, certo? Exatamente. Elas invocavam Cristo com títulos messiânicos: sabedoria, raiz de Jessé, sol nascente. Cada dia um título diferente. Um título diferente. Cada dia a urgência e o desejo aumentavam, culminando no mistério do Natal. Era uma pedagogia completa que ensinava que a espera não é passividade, é uma virtude ativa. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Fica claro que o advento medieval era muito, mas muito mais do que se preparar para uma festa. Com certeza. Era uma escola que ensinava essa virtude de esperar, integrando a memória de um nascimento lá no passado com a expectativa muito real do fim dos tempos. O seu grande legado é essa intuição profunda de que a alegria plena exige preparação e de que a espera pode ter um sentido que purifica. A Idade Média nos deixou essa pergunta, que talvez hoje, num mundo de tanto imediatismo, seja ainda mais relevante. E que pergunta seria essa? O que significaria pra gente? Aprender a esperar de verdade. Não com impaciência, mas com uma expectativa que transforma o presente. Uma reflexão poderosa para encerrar nossa análise, e por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio.